Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso. E Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história. Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam, mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Então agora Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade, é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele.
tipo, dragões não existe. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos, mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot. Vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta. Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Gavin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gavin capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas
Mais uma vez, ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que, no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo. Durante 6 anos, Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história. Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam, mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal.
Então agora Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo o que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele. Tipo, dragões não existem. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos, mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que é a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot. Vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta.
Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Galvin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gav capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas mais uma vez ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história.
Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam. Mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Então agora Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele. Tipo, dragões não existem. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos. Mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não é simples. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que é a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot.
vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta. Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Gavin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gavin capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas mais uma vez ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para a floresta, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer.
O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história. Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam, mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Então, agora, Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade, é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele. Tipo, dragões não existem. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos, mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele.
ele não é simples, ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que é a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o Galvin, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot. Vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta. Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Galvin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gav capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas mais uma vez ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui
ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história. Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam, mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Então, agora, Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade, é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele.
tipo dragões não existe. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos, mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que é a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot. Vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta. Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Gavin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gavin capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas
Mais uma vez, ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que, no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história. Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam, mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal.
Então agora Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo o que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele. Tipo, dragões não existe. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos. Mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não é simples. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot. Vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta.
Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Galvin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gav capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas mais uma vez ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galvin. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e deixar o seu like também. Hoje vamos falar do filme Meu Amigo o Dragão. A história começa com um garotinho chamado Pete. Ele está em uma viagem com seus pais, super de boa, curtindo a estrada. Mas do nada, o carro deles sofre um acidente bem tenso e Pete acaba ficando sozinho no meio da floresta. É bem assustador, né? Ele tinha 5 anos. Acontece que no meio daquela confusão toda, Pete é salvo por um amigo bem inusitado, um dragão. Mas calma, esse não é um dragão qualquer. Ele é grande, verde, peludo e tem a capacidade de ficar invisível quando quer. O nome dele é Elliot. Pete e Elliot se tornam inseparáveis. O dragão, que também é super carinhoso, começa a cuidar do menino, como se fosse sua própria família. Eles vivem juntos na floresta, meio que isolados do mundo, durante 6 anos. Pete cresce selvagem e livre, subindo em árvores, correndo por aí, sem nenhuma preocupação, porque ele tem Elliot ao seu lado para protegê-lo de tudo. Enquanto isso, na cidade vizinha, tem uma guarda florestal chamada Grace. Ela trabalha cuidando da floresta, é bem ligada à natureza. O pai dela adora contar histórias sobre um tal dragão que ele jura ter visto há muitos anos atrás, mas é claro que ninguém acredita muito nessa história.
Elas parecem mais uma daquelas lendas antigas que os avós contam. Mas aí o destino começa a mexer com as coisas. Grace está fazendo sua ronda normal pela floresta, quando encontra algo que muda tudo. Pete. Ela fica em choque ao ver o menino tão selvagem, sujo, no meio da floresta. Quem é ele? De onde veio? Como sobreviveu por ali tanto tempo? E agora Pete está prestes a conhecer um mundo totalmente diferente que ele está acostumado. Não se esqueça que o nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Então, agora, Pete foi encontrado por Grace. A vida dele vira de cabeça para baixo. Ela decide levar o menino para a cidade. Porque, né, quem deixa um garoto sozinho na floresta? Mas Pete está totalmente assustado, porque para ele a floresta e Elliot são tudo que ele conhece. O mundo humano é estranho com todas as pessoas, coisas novas, mas Grace, sendo toda cuidadosa, tenta deixar Pete o mais tranquilo. Quando chegam à cidade é um choque para todo mundo. Um menino vivendo na floresta por 6 anos, como assim? As pessoas começam a perguntar quem é ele, o que aconteceu com ele. Pete tenta explicar que ele tem um amigo dragão chamado Elliot. Mas adivinha só, ninguém acredita nele. Tipo, dragões não existem. Para todo mundo, a história de Pete soa como uma grande imaginação infantil. Só que a gente sabe que Elliot é bem real. Agora, a filha do namorado de Grace, Natalie, fica surpresa, curiosa com Pete. Ela nunca conheceu alguém como ele, que cresceu sem escola, sem regras e correndo pela floresta como um animalzinho selvagem. Então os dois começam a se aproximar, porque ela quer entender como é a vida dele. Pete começa a curtir essa ideia de fazer amigos humanos, mas ao mesmo tempo ele sente falta do verdadeiro melhor amigo, Elliot, que ficou sozinho na floresta. E por falar em Elliot, ele percebe que Pete foi levado embora e fica preocupado, afinal Pete é tipo um bebê dele. Ele não é simples. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Então o dragão decide ir atrás do amigo. Agora imagine só, um dragão invisível andando pela cidade sem ninguém perceber. É uma cena engraçada e fofa. Enquanto isso, Grace começa a juntar as peças da história de Pete e fica intrigada com a ideia do dragão na floresta. Será que a história de seu pai mexeu e não era apenas lenda? Ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar que pode ter algo nisso, né? Mas aí as coisas começam a complicar, porque o irmão de Jack, o Galvin, o irmão de Jack, Gavin, descobre Elliot.
vê isso como uma oportunidade e um meio ganancioso, e logo pensa em capturar o dragão para se dar bem na vida. Agora que Gavin está com essa ideia maluca de capturar o dragão, as coisas começam a ficar tensas. Ele quer usar Elliot como uma forma de ganhar dinheiro, afinal, quem não ficaria rico mostrando um dragão de verdade? Ele começa a armar um plano com alguns dos seus amigos para capturar o bicho, sem nem pensar nas consequências disso. Enquanto isso, Pete, mesmo fazendo novos amigos, ainda está pensando em Elliot. Ele sente saudade enorme do seu amigo peludo e verde e quer encontrar um jeito de voltar para a floresta. Para Pete, a cidade é legal, mas nada se compra a liberdade que ele tinha com Elliot, subindo em árvores, correndo por aí. É aí que o plano de Gavin começa a funcionar. Ele e sua turma acabam encontrando Elliot na floresta. Antes que o dragão possa se camuflar, eles capturam. Eles usam uma espécie de rede gigante para prender Elliot. E o dragão fica todo confuso, sem entender o que está acontecendo. Elliot sempre foi protetor de Pete, mas agora é ele quem precisa de ajuda. Pete, claro, fica desesperado quando descobre que Gavin capturou Elliot. Ele tenta contar para Grace e Jack, mas mais uma vez ninguém acredita que um dragão está em perigo. Eles acham que é só imaginação de criança. Só que Pete não desiste. Ele precisa salvar o amigo, então começa a bolar um plano para libertar Elliot da prisão de Galva. Natalie, que já está super apegada a Pete, decide ajudar o garoto. Juntos começam uma missão de resgate. Os dois escapam da casa e correm para florestas, prontos para enfrentar qualquer coisa para salvar Elliot. Mas Galvin não vai desistir tão fácil do dragão. Ele vê Elliot como um grande prêmio e faz tudo para manter o dragão preso, e a tensão aumenta.